A entrevista é a etapa mais fácil do processo seletivo. É isso mesmo. Eu aposto que você, ao ouvir isso, você se pergunta: é sério isso? Por quê? Sempre te falaram que é a etapa mais difícil. A verdade é, você concorda com isso porque você não se prepara. Você não sabe o que os executadores vão te perguntar na hora da entrevista e automaticamente você acha isso. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar de uma vez por todas a melhor forma para você se preparar e as 3 perguntas aí que vão ser chave para o seu sucesso. Bora lá? Dentro de uma entrevista, é muito importante que você aprenda alguns pontos fundamentais. Ponto número 1. A entrevista é uma etapa de negociação. Então, você precisa estar ali apto a negociar e se valorizar para aquela determinada vaga. Trate a entrevista como se fosse uma conversa, onde você está ali trocando uma ideia. Então, não encare como você está somente respondendo as perguntas. Você precisa também inverter o jogo, fazer perguntas estratégicas para que automaticamente você possa ter uma conexão muito mais profunda com o recrutador. E aí, automaticamente você se perde. Mas beleza, eu entendi que a etapa ali que eu preciso me preparar, preciso saber o que eles vão falar para mim, né, automaticamente para poder me preparar. Mas o que, afinal de contas, eles vão abordar? O primeiro caso aqui, uma pergunta que eu me recordo nas entrevistas que eu já fiz, a primeira entrevista que eu fiz para estágio, lá na época da Nissan, foi o seguinte: me fale um pouco sobre o seu nível de inglês. E por que o recrutador faz esse tipo de pergunta? Porque provavelmente você vai precisar do inglês no dia a dia. Pô, isso é óbvio, né, Pedro? Né? Por que ele faria esse tipo de pergunta? E outro ponto, para ele testar o seu inglês ali na hora. Então, muitas pessoas têm a dúvida, mas o que eu vou falar, qual o nível, enfim. Aqui, você precisa ser sincero, como em todas as perguntas dentro de uma entrevista. Então, não minta no seu currículo. Se você não sabe falar muito bem inglês, não adianta nada você falar que é um inglês avançado. Se você sabe falar ali poucas palavras, não consegue construir muita coisa, fale que é o inglês básico. Porque depois dessa pergunta, já vai emendar. Então, o que você acha da gente falar um pouquinho em inglês? Foi isso que aconteceu comigo. Então, como que eu lidei com isso? Fui sincero, apresentei que o meu inglês era avançado, porque eu estava apto naquele momento, né? Enfim, tenho a proficiência na língua. Então, eu fui sincero com o recrutador, tanto é que depois, automaticamente, ela começou a me fazer algumas perguntas em inglês. E aí, confesso, no comecinho não foi muito bom, porque é estranho, né? Normalmente as entrevistas são todas feitas em português, ainda mais começando, mas a minha foi diferente. Então foi logo para o inglês, e aí eu tive que desenrolar ali, mas depois eu fui me sentindo confortável ao longo da entrevista e me lidei super bem com essa situação. Pergunta: você já foi testado dentro de uma entrevista em relação ao inglês? Comenta aqui embaixo nos comentários. A segunda pergunta é o seguinte: como que você acha que as pessoas te veem? Aqui, por que os executadores fazem esse tipo de pergunta? Para poder ver justamente se você, qual visão que você tem do mundo, né? Como que as pessoas propriamente ditas conseguem te enxergar. Então, passo número 1 para você responder muito bem esse tipo de pergunta: autoconhecimento. Na verdade, o autoconhecimento ele já envolve todo o processo seletivo. Por quê? Se você não se conhecer, como que você vai mostrar todo o seu potencial ali para o recrutador? Então, antes mesmo da entrevista, algo que eu faço muito aqui com os meus alunos, aqui com as mentorias individuais, esse treinamento de capacitação, de preparação com simulação de entrevista, é o processo de autoconhecimento. Então, faça reflexão sobre tudo da sua jornada, ponto forte, ponto de melhoria, e pergunte para as pessoas que você conhece, que está no seu convívio, o como elas te enxergam. Então, automaticamente, a partir de todo esse processo, vai facilitar essa situação. E aí, quando você se deparar com esse tipo de pergunta na entrevista, você vai saber trabalhar de uma forma bacana, sem se prejudicar com isso. Então, aqui, é justamente você vai valorizar os seus pontos fortes. Então, falar, trazendo exemplos para poder embasar e justificar. Uma dica de ouro aqui: quando você for falar dos pontos fortes, é fundamental que você traga os pontos que tenham conexão com a vaga, porque aí você mostra que você é o candidato ideal para aquela empresa. Faz sentido?
E aí, quando você for trazer isso à tona, você tem que ter feito um processo de reflexão anteriormente. Onde eu consigo comprovar esse meu ponto forte? Qual experiência? Então, traga esses exemplos no sentido, contextualiza, mostra o que você fez e o que gerou. Então, isso é uma forma de você valorizar e comprovar ali para o recrutador que você tem aquele ponto forte. Quando você for falar de uma forma das dificuldades, né? Aí é no sentido de você sempre trazer plano de ação de mudança com exemplos para poder mostrar para o recrutador também esses pontos. Mas nesse tipo de pergunta, foque nos pontos fortes, porque vai ser ali que você vai ser valorizado, e comente algo ali sobre alguma certa dificuldade, porque ninguém é perfeito. Você tem que demonstrar vulnerabilidade dentro da entrevista. E se você não demonstrar isso, você vai estar forçando uma imagem ali que não vai estar trazendo qual é a sua essência. E o recrutador quer ver quem é você por trás de todo esse processo. Repara que tudo que eu estou falando aqui é fundamental para todo o processo de entrevista. E aqui dentro desse canal, a gente tem diversos conteúdos que você pode acompanhar, deixando seu like, se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho, porque toda semana eu estou aqui trazendo esse conteúdo de qualidade para você. Tem diversos conteúdos para você maratonar aqui nesse canal. A terceira pergunta é o seguinte: me dê um exemplo de um case de insucesso. E por quê? Voltando, a gente precisa demonstrar que somos vulneráveis, a gente tem insucesso, faz parte do aprendizado. E aí você precisa encarar esses insucessos como um aprendizado para você ir progredindo ao longo da sua carreira. Então você vai trazer algum exemplo, né, alguma situação ali de experiência dentro da faculdade, ou você que já está no mercado, algum exemplo de um desafio que você teve ao longo do caminho, as coisas não foram acontecendo da forma como você gostaria, que foi planejado, e tudo bem, faz parte do processo. Então aqui, traga isso à tona, mostre todo esse contexto e demonstre o que você está fazendo de diferente. Aqui que está a chave dessa pergunta, é o plano de ação de mudança. Porque automaticamente, quando você traz isso, o recrutador vai ficar claro para ele que você sabe lidar com insucesso. Mais uma vez, isso faz parte da sua carreira profissional e está tudo bem. Perfeito? Então essas foram as 3 perguntas clássicas para poder te ajudar com a preparação, mas vai muito além disso. Ah, Pedro, tenho dificuldade, eu fico nervoso, eu não sei o que fazer, fico ansioso. E as outras perguntas? Tem diversos conteúdos aqui. Eu faço um acompanhamento de mentoria individual com você. Se você se interessar, é só clicar aqui no link aqui embaixo. A gente faz simulação, te dou feedback detalhado, focado na sua entrevista. Então é muito importante que a gente faça esse trabalho com antecedência para poder te treinar, te capacitar. Ah, mas Pedro, estou vendo esse vídeo aqui, vou ter entrevista daqui a 2 dias, não tem problema. Entre em contato comigo que automaticamente eu vou te ajudar. Eu vou ficando por aqui, um fortíssimo abraço, tamo junto.